Olá pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, um vídeo importante aí com informações para os seus concursos na área de educação, né? Então a gente está sempre trabalhando aí com questões e trazendo um conteúdo importante. Esse vídeo é uma sequência, né? Mas ele pode ser assistido independente do DNA da educação. Então, se você não assistiu o vídeo do DNA da educação, importante, vai ter o link aí para você assistir e para a gente conseguir aí trazer informações essenciais para você ir prestando os concursos de educação e melhorando o seu desempenho, né? Que é importante. Eu fiz essa caminhada, por isso estou passando isso para vocês em vários vídeos aqui no meu canal. Olha aqui um pouco dos resultados que eu consegui até hoje, né? Então, assim, o DNA da educação, a forma de estudar, trabalhando com questões, me ajudou bastante a conseguir aí várias aprovações, né, e boas colocações nos concursos públicos. Então vão ser 3 vídeos, né, sobre informações essenciais para concursos da área da educação, com simulado, trabalhando autores pedagógicos, legislação também. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco de autores pedagógicos e um pouquinho da LDB, tá? E o nosso parceiro, que é a Cuponomia, né? Então eu estou trazendo aqui, lembrando que tem no link aí, tem na descrição do vídeo o link para você se inscrever na Cuponomia. É super rápido, né? Você vai fazer sua inscrição num instante, num segundinho, não tem nenhum custo e você vai ganhar e ter acesso a cupons de desconto. Cupons e já vai ganhar R$5 já fazendo a inscrição. E você vai, se a gente atingir a meta, como a gente fez no outro vídeo, nós vamos fazer o vídeo 1, 2, 3, vamos fazer simulado. Vai ser muito legal porque a gente vai conseguir produzir mais coisas. E tem uma coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, que são descontos na área da educação. Então, pós-graduação, a faculdade em Anguera, às vezes você vai fazer um concurso, você não tem nenhum título. É importante você ter uma pós, aquelas pós lato sensu, para você ter um pontinho, né? Se você conseguir fazer um mestrado melhor, um doutorado, mas os cursos de pós-graduação que são mais acessíveis, você tem desconto aqui. Você tem desconto em apostilas, no Gran Cursos, você tem aqui vários itens, né, da educação, outras faculdades, tá? Só estou dando uma amostra aqui. Então, a parceria, gente, é ganha-ganha. Você não vai pagar nada, você vai ter desconto e eu quero que você utilize os cupons, né? Eu quero que você utilize, não é só fazer inscrição, não, vou fazer inscrição só, não. Utiliza, vai comprar um livro na Amazon, utiliza o desconto. Ah, professor, vou comprar um equipamento de informática, utiliza. Vou fazer uma pós-graduação, utiliza. É sempre desconto, desconto é bom e importante. Você não vai pagar nada, vamos produzir conteúdos, você vai apoiar e ajudar o canal e a gente vai crescer junto, né? Então, é parceria ganha-ganha, não cobrando nada de ninguém e a gente está dando, né, R$5, dando em termos, né, dando desconto de R$5, cupons para você também ter economia e a gente vai produzindo conteúdos cada vez mais aqui para vocês. Se batermos a meta, vamos lá para o 2, vamos lá para o 3, então faça, né, sua inscrição. Ah, professor, eu já fiz. Anda para um amigo, né, sempre tem um grupo, o pessoal sempre tá aí quando eu estou nos concursos comentando, professor, estou indo melhor, né? Tem uns depoimentos interessantes lá no meu canal de pessoas que melhoraram muito o desempenho nas provas. Teve uma pessoa que ela falou, em média eu tirava 50%, agora na última prova tirou 84% da prova. Então assim, as pessoas vão crescendo, vão conseguindo os seus empregos, melhorando a sua situação. E isso é que a gente quer, né? Quer que as pessoas atinjam os seus objetivos, consigam efetivar nas redes públicas, e é isso que a gente fica feliz e contente quando as pessoas conseguem, né? A gente é um instrumento de apoio, quem consegue é a pessoa, ela tem que ir lá batalhar, lutar, né? Estudar, mas a gente está aqui para apoiar e para ajudar. Certo? Então vamos começar e, claro, pedindo para você, faça a sua inscrição, o link está aí para você
a gente vai ganhar junto, né? Vamos crescer juntos. Então, IGEX 2023, Barueri, a análise dos resultados da avaliação permite ao professor atuar em qual zona de desenvolvimento segundo Vygotsky. Vygotsky é um autor que cai em praticamente, sai, né? Aparece em todos os editais. Praticamente Vygotsky, que é um autor que trabalha muito em questão da interação, né? Interação importante para o desenvolvimento humano, segundo Vygotsky. Né? Então é na interação com o outro que a gente aprende a ser humano, né? A gente não nasce dotado de todas as capacidades da linguagem, a cultura, a gente vai aprender a linguagem, a gente vai aprender, né, o modo de vida, a gente vai aprender como? Nas interações com outros humanos, certo? Então, Vygotsky, né, fala o seguinte: a análise dos resultados da avaliação permite ao professor atuar em qual zona de desenvolvimento? E zona de desenvolvimento é um dos pontos da teoria do Vygotsky mais comentados em prova, né? Então é zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal, zona de desenvolvimento real ou zona de desenvolvimento distal, hein? E aí, o que você respondeu? Ó, prova recente, 2023, banca IGEX. Se você respondeu letra B, zona de desenvolvimento proximal, você acertou. Vamos ver o que é cada uma delas, né? A potencial, proximal e a real, que essas são as de Vygotsky. Olha, zona de desenvolvimento real refere-se às etapas já alcançadas pela criança e que permite que ela solucione problemas de formas independente e autônoma. Se a gente quiser traduzir isso para uma linguagem mais simples, aquilo que a criança já domina, já sabe, né? Tá dentro da zona de desenvolvimento real, ela já atingiu aquilo. A zona de desenvolvimento real é determinada pela capacidade que alguns indivíduos têm de solucionar de forma autônoma as atividades que aparecem no caminho. E isso não significa que o indivíduo é um autodidata e que aprende tudo sozinho. Até porque, como nós vimos, dentro da teoria de Vygotsky, a importância da interação, né? Então, a gente aprende na interação. A gente não nasce... não é inato da gente nascer, eu sei como é que fala, eu sei como é que anda, eu sei como é que... Não, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com os outros humanos, né? E a gente vai se desenvolvendo. A princípio se inicia quando a criança começa sua fase de descobertas, então a ZDR, a Zona de Desenvolvimento Real. E a Zona de Desenvolvimento Proximal? É a distância entre o nível de desenvolvimento potencial, que é o próximo, e o nível de desenvolvimento real, é o meio, né? É nesse intervalo que a criança atravessa o caminho, aperfeiçoando suas habilidades potenciais em reais consolidadas, tornando capaz de realizar tarefas sozinhas de maneira autônoma. Então é aquele percorrer ali, né? Ele está próximo ali, ele já está, né, desenvolvendo aquelas habilidades potenciais ali para ele realmente chegar no conhecimento. Então, ele está próximo, a própria palavra diz, né? Ele está próximo, né? A distância entre o nível potencial e o real, né? É o caminho ali, é o meio do caminho. E a zona de desenvolvimento potencial, a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas, desde que seja auxiliada e com orientações adequadas por adultos ou outras crianças maiores e mais capacitadas, tá? Então, claro que aqui é bem resumido, mas esse é um conceito muito importante do Vygotsky, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, da avaliação, né, os resultados da avaliação permite a gente identificar ali qual que é a zona de desenvolvimento da criança e, claro, trabalhar, atuar nessa zona de desenvolvimento para que ela atinja a zona de desenvolvimento potencial, né? Então, nós vamos trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, certo? Ó, isso aqui cai demais, é uma informação importante de um autor que está em praticamente todos os editais. Todos os editais trazem Vygotsky, praticamente. É muito raro você ver um edital que não tem Vygotsky. Vamos lá, VUNESP, Jundiaí, né? Ó, vamos ver essa questão. Os problemas encontrados na análise psicológica do ensino
não podem ser corretamente resolvidos ou mesmo formulados sem que se refira à relação entre o aprendizado e o desenvolvimento da criança em idade escolar. Para Vygotsky, olha aí, outra banca perguntando do Vygotsky, né? Os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Aí nós vamos lembrar do DNA da educação, né? DNA da educação tem tudo a ver com a gente pensar algumas perguntas de prova, né? Olha só como aqui, né, separa. Lembra que eu falei? Separa, ó, é independente, né? Processo de desenvolvimento é independente do aprendizado, ó, separou, né? Separou o desenvolvimento e aprendizado. Não combina com o DNA da educação. O aprendizado é considerado um procedimento, um processo puramente externo, que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Também separou, né? Também separou aqui. O aprendizado segue a trilha do desenvolvimento e o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. Agora separou porque um foi lá para frente, né? O desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado, então eles não estão concomitantemente. Também não achei legal isso aí não. O desenvolvimento é visto como domínio dos reflexos condicionados, isto é, o aprendizado é desenvolvimento. E o aprendizado e o desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança. Aí vem aquela dica, né? Aquela dica que eu falo, nossa educação é né? A palavra é quando ela aparece, você já olha para a alternativa com um olhar diferente. Inclusão, interdisciplinaridade, né? Interação, interrelação. Opa, olha aqui. O aprendizado e o desenvolvimento estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança. Portanto, gabarito, letra E, né? Por que a D não? Porque a D limita, é visto como domínio dos reflexos condicionados. Restringiu, né, a apenas os reflexos condicionados. Portanto, olha só a dica do IN funcionando, né? Então, é dessa forma que a gente vai, claro, melhorando e, sem dúvida, escrevendo. Gente, você tem que escrever, pegar um caderno e colocar Vygotsky, ideias principais, e ir lá, zona de desenvolvimento, né? Aprendizado e desenvolvimento estão interrelacionados. Você vai fazendo uma anotação, e isso serve como um resumo para você estudar, para você assimilar melhor esses conhecimentos e você começar a ter resultados melhores na prova, tá? Por quê? Você vai tirar... tem gente que tem depoimentos, fala assim, não consigo, não estou conseguindo habilitar. Aí você vai fazendo, aí vai melhorando. Pô, agora eu estou habilitando. Daqui a pouco você está com 60%, daqui a pouco você está com 70%, daqui a pouco você está com 80%. Né? Tem gente que o processo é mais rápido, tem gente que o processo é mais lento. Mas isso, gente, nós somos da educação. As crianças são assim também. Tem criança que vai mais rápido, tem criança que... né? Mas a gente chega lá. O problema é a gente ter a resiliência, a persistência. Eu falei para vocês, eu passei 1 ano fazendo concurso, tomando pau, né? E eu falei, não, gente, não. Aí fui mudando, fui entendendo, fui construindo, fui analisando, e é importante, fez uma prova, tem que analisar a prova, tem que olhar, tem que corrigir. Não quero corrigir. Que besteira isso, gente, para. Revisão de prova é onde você aprende mais. Cada prova que você faz, você acumula conhecimento e você cresce, certo? É assim que a gente faz. Olha só, Instituto Mais 2023. Professor, o senhor já mostrou 3 bancas, 3 questões do Vygotsky e tudo atual. Acerca do processo de formação de conceitos postulados por Vygotsky, assinale a alternativa incorreta. Adoro incorreta, porque incorreta te dá 3 informações corretas, que você já anota no seu caderninho, né? Uma das funções básicas da linguagem humana é o de intercâmbio social. O IN apareceu aqui, né? A linguagem humana é um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento.
A utilização da linguagem favorece processos de abstração e generalização. O pensamento verbal é uma forma de comportamento natural e inata. Olha só, estamos querendo a incorreta. E o que eu falei do Vygotsky? Que importante para ele são as interações. Que a gente não nasce com nada inato. Não, a criança já sabe falar? Não, ela vai aprender a falar. Ela vai aprender a sua linguagem, né? Ela vai aprender a pensar, desenvolvendo, como a gente viu, né? A zona de desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento potencial. Então, não tem nada inato, natural, né? O ser humano aprende, né, a ser humano, a ser um ser cultural. A gente vai aprendendo isso. Se isolar uma criança, ela não falar com ninguém, né? Vamos pensar uma hipótese absurda, enclausurar uma criança e deixar ela só de alimentação, ela não vai saber falar, ela não vai saber provavelmente andar, ela não vai saber nada, porque ela não interagiu com ninguém, ela vai ficar isolada, né? Existem aquelas histórias lá das meninas lobo, que foram criadas pelos lobos, né? A Mala e Kamala, enfim, tem várias coisas, e elas não desenvolviam os hábitos humanos, porque não é inato isso, né? A gente aprende, olha aqui, ó. O pensamento verbal é uma forma de comportamento natural inata. Isso está incorreto. Agora, as outras 3 estão corretas. Portanto, já servem para suas anotações sobre Vygotsky. Uma das funções básicas da linguagem humana é o intercâmbio social. A linguagem humana é um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e objeto de conhecimento, né? E a utilização da linguagem favorece processos de abstração e generalização. Já anota, porque essas 3 estão corretas e são do pensamento de Vygotsky, né? Quase não sai agora o Vygotsky, né? Então, são do pensamento dele. Olha aí, conhecimento, certo? Vamos para mais uma, da FGV. Pediram, né? Fala, professor, coloca a questão da FGV. FGV 2022. Tanto é que eu achei depois, aí eu não queria renumerar tudo, gente. Aí eu botei 3.1, né? Vocês ganharam uma questão aqui. Olha só, trata-se de um conceito formulado originalmente por Levi Vygotsky na década de 1920 e serve para explicar como a aprendizagem da criança se desenvolve com a ajuda dos outros. Com esse conceito, indica-se a distância entre o nível de performance atual, determinado pela capacidade de resolver tarefas de forma independente, e o nível de performance potencial, determinado por desempenhos possíveis, com a ajuda de adultos ou colegas mais avançados ou mais experientes. O texto se refere ao conceito de escrita coletiva, situação comunicativa, acomodação e assimilação, estágio operatório concreto ou zona de desenvolvimento proximal. Agora ficou muito fácil, né? Ficou muito fácil uma questão da FGV, que é uma banca que todo mundo fala, nossa, FGV, né? Olha aí, você responderia corretamente aqui, zona de desenvolvimento proximal. Nós estamos falando aqui estágio operatório concreto, isso é do Piaget, acomodação e assimilação também é uma ideia piagetiana, né? Mas olha aqui como ficou fácil a partir das informações que a gente teve responder uma questão da FGV tranquilamente. Professor, mas não cai. Eu mostrei para vocês, caiu em 2023 e essa é do 2022. Ou seja, se você tivesse estudado essa, você já teria acertado em 2023. Né? Só para mostrar para vocês como que as questões, de certa forma, elas vão reaparecendo com outras roupagens, né? Mas se você respondesse aquela, você respondia essa. Então, uma questão que você não erra mais uma questão que vai contar mais o seu percentual de desempenho, né? Olha que interessante. Vamos para uma quarta questão aqui, que é uma questão da LDB. E nós falamos agora de Vygotsky, agora vamos falar um pouquinho de LDB, né? Eu gosto de dar uma mudança para a gente falar de muito que a gente falou na aula do DNA da educação, tá? Então,
A minha ideia é fazer uma formação aqui para vocês melhorarem o desempenho das provas. E lembra que eu falei que a gente tem que usar o DNA da educação, sempre quando a gente for responder. E o DNA da educação está baseado nos princípios da LDB, nos princípios da Constituição. Então, olha essa questão, ó, avalia com base na Lei 9394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se o ensino será ministrado, entre outros, nos seguintes princípios. Eu esqueci de colocar aqui, mas essa é uma questão também da FGV, tá? Da FGV de 2022. Então, ó, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, valorização da experiência extraescolar e consideração com a diversidade étnico-racial. Aí tem as alternativas, né? 1 e 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Questão da FGV, que fala sobre princípios. LDB cai em todas as provas de educação. Então, o que você tem que fazer? Você tem que garantir essas questões que você já sabe que vai cair. Eu já sei que vai cair LDB, eu sei que vai cair a Constituição, eu sei que vai cair o ECA, eu sei que vai cair o Vygotsky, né? A chance de cair esses autores, essa parte é muito grande. É muito raro uma prova não ter uma questão de LDB. É muito raro. Acontece, mas é muito raro. É muito raro uma prova não ter nenhuma questão de Constituição, da parte da educação. Do ECA, né? Acontece, mas são questões que você pode acertar. E essas de princípios, então, elas despencam, elas caem muito. O que você respondeu aí? Ó, vamos ver se você respondeu a letra E. Você acertou. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, sim. Valorização do profissional da educação escolar. Falamos isso lá na aula de DNA. Valorização da experiência extraescolar, aquele conhecimento que o aluno traz, que o aluno, né, já tem. E consideração com a diversidade étnico-racial, também essencial, importante. FGV gosta muito desse tema, VUNESP gosta muito desse tema. Então, diversidade étnico-racial. Todos esses são princípios que estão lá na LDB. Olha aqui, ó, o artigo 3, que você tem que saber. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. São ideias que tem que estar na sua cabeça. Igualdade, liberdade, pluralidade, né, de ideias, diversidade, né, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática do ensino público. E ó, foi mudado aqui, né, acrescentado isso na forma desta lei, da legislação dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal, certo? Então, a gestão democrática, a alteração de 2023, agora foi atualizado. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Olha aqui, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Também cai demais isso, a consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida e respeito à diversidade humana, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Mudança da lei que ocorreu em 2021. E tem mais, ó, né? Aqui é isso. Pulei aqui já, né? Então, esses você tem que estar muito atento a esses princípios, né? Muito atento a esses princípios. Vamos para a questão número 5 de Jundiaí, da VUNESP, ó. É uma questão que é de uma autora, Celina Arias, mas que a gente, com o DNA da educação, a gente responde, né? Olha só, para Arias, a prática social, olha, prática social que a LDB fala aqui, ó, no inciso 11, né? Da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes, para atender às diferentes demandas,
Como a prática social, a educação tem como locus privilegiada a escola, lugar, né? Locus, lugar, entendida como espaço de garantia de direitos. Segundo a autora, a função social da escola consiste em garantir escolaridade para todos, de modo que o saber culto se sobreponha ao popular. Vamos lá, gente, ó, analisando a letra A, pensando nos princípios, né? Valorização, cadê da experiência extraescolar, inciso 10. E aqui tá falando, ó, de um modo saber culto sobrepõe ao popular. Tá de acordo com o princípio da LDB? Não. Tá de acordo com o DNA? Não. Ó, tá vendo? Uma coisa sobrepondo a outra, né? O culto sobrepondo ao popular, como se o popular fosse menor, né? Não. Fortalecer os órgãos educacionais com o objetivo de se construir um padrão nacional de educação. Mas aqui fala de pluralismo, né? De diversidade. E aqui nós estamos falando de padrão. Esse não combinou, né? Não combinou. Formar cidadãos fortalecendo os valores de solidariedade e compromisso com a transformação da sociedade. Esse é bem interessante, combina muito com o DNA, mas, como eu falo, a gente nunca marca uma alternativa sem ler todas, tá? A gente pode até botar um pontinho ali e falar, essa aqui é interessante, mas eu vou ler aqui. Disseminar um currículo mínimo em todo o país, de tal modo que se garantir uma escolarização nacional básica. Né? Garantir uma formação mínima que possa preparar os cidadãos para o mercado de trabalho. Viu como a D e a E, elas são mínimo, restrito, mínimo, palavras que não combinam. Por quê? Qual é aquela que é mais ampla, aquela que combina com o DNA da educação? Formar cidadãos, fortalecendo os valores de solidariedade e o compromisso com a transformação da sociedade. Isso é muito mais amplo, né, do que disseminar um currículo mínimo, do que garantir uma formação mínima, né, coisinha mais restrita ali. É isso que eu falo. Ó, é uma autora que também nos editais da FUNESP, né, ela aparece sempre, a Celina Arias, sempre função social da escola, sempre está ali presente, né, na maioria dos editais da FUNESP, ela está, tá? Então, uma questão que a gente responde aqui com DNA da educação. Olha essa aqui, que é da FGV. Observe a charge justiça injusta. Bom, né, aqui o professor, vamos fazer uma seleção justa com uma única tarefa. Subam naquela árvore. Né? Aí tem aqui o macaco, o pinguim, o elefante, um peixe no aquário, né? uma foca, um cachorro, um pássaro. E todos eles têm a mesma tarefa, que é subir na árvore, né? Subir na árvore. Então presta atenção nessa charge. Vamos lá, aí vem a pergunta, ó. FGV. É correto afirmar que a situação ironizada na charge pode ser corrigida com base no princípio de A. Respeito à diversidade, pelo que se entende justiça como uma distribuição uniforme de ferramentas e assistência para os mais variados tipos de pessoa. Olha como a banca, já sabendo que às vezes o aluno, a diversidade é legal, tem DNA da educação, vou marcar. Não faça isso. Como eu disse, você tem que ler todas, né? Até porque aqui fala de distribuição uniforme de ferramentas. Então, aí vamos questionar essa parte aqui. Equidade. Equidade é um termo bom, né? Pelo que se entende justiça como fomento de oportunidades iguais, considerando as diferenças entre os indivíduos e suas características e necessidades. Esse é um conceito, um princípio importante que a gente tem que entender, que é o de equidade, né? Que é considerar as diferenças entre os indivíduos e suas características. E que fala, a situação ironizada pode ser corrigida com base no princípio da equidade, porque a equidade considera as diferenças entre os indivíduos e suas características, né? Aquele considerou o elefante subir na árvore, o peixe que está no aquário subir na árvore, o pinguim, né? Para o macaco vai ser fácil,
né? Para o cachorro e para a foca, talvez não. Para o pássaro também. O pássaro vai voar, vai chegar lá. Então, ele considerou não. Aqui pode corrigir? Parece ser a B, né? Parece ser a B. Então, igualdade de oportunidades, pelo que se entende a justiça como estímulo à superação das incapacidades de cada indivíduo para que todos alcancem a mesma meta. Né? Meritocracia, pelo que se entende justiça como oferecimento de acesso igualitário às oportunidades, de modo a corrigir as desigualdades sociais. E personalização do ensino, pelo que se entende justiça como reconhecimento das capacidades individuais de aprendizado para selecionar os mais capazes. Né? Então, qual aqui combina aí com o DNA da educação? A gente viu aqui a igualdade de oportunidades aqui, ele está entendendo assim, não, a oportunidade é a mesma, a avaliação é a mesma, é subir na árvore. Só que as pessoas, né, vamos transportar isso para a sala de aula. Os alunos são diferentes. Os alunos, eles nascem, se desenvolvem em ambientes, em oportunidades diferentes. Uma vez eu vi uma entrevista do MV Bill e ele falava exatamente isso. Ele fala assim, não dá para você considerar um garoto que mal tem o que comer, que não tem saneamento básico, que não, os pais não têm uma renda para comprar livros, para assinar internet, coisa. Os pais têm uma formação mínima, às vezes nem informação tem, são pessoas que não foram alfabetizadas. Esse garoto, ele está partindo, né, desse ponto, dessa realidade. Você pega um outro garoto que tá, o pai, a mãe são formados, né, tem uma condição de vida boa, tem livros em casa, tem internet, tem computador, viajam, né, vão conhecer, têm oportunidade de visitar equipamentos turísticos, onde as pessoas aprendem, né? Então elas visitam museus, visitam teatros. Essa criança parte de outro patamar, concorda? São patamares diferentes, né? Uma já teve muitas oportunidades, muitos estímulos, come todo dia, tem alimentação, né? Pratica esporte, muitas vezes o pai dá outras atividades para a criança e essa aqui não tem o básico. Né? Então o que acontece? Não tem uma igualdade de oportunidades. Elas têm acesso à escola, né? E muitas vezes as escolas também são diferentes. Esse aqui entra numa escola onde tem um monte de coisa, esse aqui entra numa escola que o ventilador está quebrado, que a lousa não, né, é giz e lousa, enfim. Então, é isso que essa questão visa colocar, né? E claro que aí entra o princípio da equidade. O que é justiça? É o fomento de oportunidades iguais, considerando as diferenças entre os indivíduos e suas características e necessidades, tá? Por isso a letra B, de bola, uma questão da FGV que você responde, né, com base nos princípios que a gente comentou da educação. Então, muito interessante essa questão e também essa charge. Olha aí, uma questão que você precisa pensar aqui na questão da equidade, né? Olha essa 7, GEX. No livro Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire fala brevemente a respeito de um tipo de ensino que ele critica rigorosamente porque deforma a necessária criatividade da educação ao entender que esse deve se sujeitar ao conhecimento que lhe é transferido. A esse ensino, Paulo Freire denomina depositária, educação em depósitos, bancarismo, educação bancária, insersarismo, educação pela inserção, silístico, educação em silos. Olha, essa é uma questão fácil, mas a banca ela foi maldosa, porque ela colocou depositária, educação em depósito. E teve gente que colocou essa alternativa, né? Porque falou, isso mesmo e tal. Às vezes a pessoa com pressa de fazer prova, ela marca a alternativa que vem primeiro. E a banca usa essa estratégia, ela coloca lá um termo que aparece no texto, né, a depositário, né? Até alguns resumos utilizam isso. Educação é como se fossem uns depósitos. Tem texto na internet que, se você olhar, você vai achar exatamente essas duas palavras. Mas
a obra de Paulo Freire, ela fala do quê? De educação bancária. O bancarismo, a educação bancária, é exatamente o que Paulo Freire coloca. Nada a ver com insersarismo, silos, nada disso, né? Então, o que é a concepção bancária de Paulo Freire? Que é a educação bancária? Para Freire, o termo bancário significa que o professor vê o aluno como um banco, no qual deposita o conhecimento. Na prática, quer dizer que o aluno é como um cofre vazio, que o professor acrescenta fórmulas, letras e conhecimento até enriquecer o aluno. Ou poderíamos dizer que o aluno é como se fosse uma lousa em branco que você vai lá acrescentando informações nela. Então, percebam como a banca utilizou essas palavras depositar e educação em depósito para tentar induzir você a responder a A, né? Porque, deposita o conhecimento. Eu tirei esse texto da internet, né? Então, às vezes, e aí o Freire fala o quê? Educação bancária é uma forma de opressão, pois ela reforça as desigualdades sociais e econômicas existentes. Ele argumenta que essa abordagem de educação não permite, né, que os estudantes desenvolvam sua criatividade, sua capacidade de questionar e sua compreensão crítica do mundo ao redor. Então, essa é uma ideia de Paulo Freire, e Paulo Freire é um autor que também aparece em quase todos os editais que você tem que saber, né? E aí, qual é o termo correto? É educação bancária. Essa educação que é só uma transmissão de conhecimento. E aí, quando você identifica nas provas que fala assim, memorização, transmissão de conhecimento e tal, se isso está colocado como uma alternativa, não combina com DNA, a não ser que a pergunta esteja falando de educação tradicional. Aí sim, aí combina a memorização, a transferência de conhecimento, aí essas palavras combinam com o ensino tradicional, tá? Mas não com a pedagogia da autonomia, do Paulo Freire e tal, né? Então, é muito importante que você esteja atento a isso. VUNESP, mais uma questão aqui da prova de Rio Claro, né? Então essa não é uma prova tão recente, mas é uma prova da VUNESP. Ensinar, segundo Paulo Freire, não é transferir conhecimento, olha aqui, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Destaca também o autor que educar não é mera transferência de conhecimentos como na educação bancária. Essa prova aqui, ela foi realizada antes daquela questão que eu coloquei. Então veja como você consegue aprender por questões. Porque se você tivesse lido essa questão, respondido, você saberia o que era educação bancária, e o termo que ele usa é educação bancária. Mas sim conscientização e testemunho de vida. Senão não terá eficácia, né? Então, não é mera transmissão de conhecimentos, como na educação bancária, mas sim conscientização e testemunho de vida. Veja esse trecho aqui, conscientização e testemunho de vida. A VUNESP é uma banca que tem característica dela te dar ela dá uma pista, né? Ela fala, presta atenção aqui, conscientização e testemunho de vida. A VUNESP, ela é uma banca que ela quer que o candidato pense, raciocine, entenda, faça correlação. E ela deu aqui falou, filho, tocou ali na frente do gol para você. Aí você tem que, chutar, chutar certo, obviamente. Para o autor, a consciência crítica é o ajustamento ou acomodação feita pelo indivíduo para que se possa adaptar uma situação tendo em vista a dificuldade de modificá-la. Diante de tudo que a gente falou do Paulo Freire, que é um educador que defende a transformação da sociedade através da educação, ele vai falar em acomodação, em ajustamento? Óbvio que não. A letra A a gente já descarta. A aceitação dos fatos como eles se apresentam, tendo a clareza que eles não podem ser modificados de jeito nenhum, né? É um comodismo, que não, a vida é assim, tá tudo certo, né? Nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Não, de maneira nenhuma.
Então, não tem nada a ver com o pensamento de Paulo Freire. A representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica, nas suas correlações causais e circunstanciais. Opa! E sabe o que acontece, gente? Às vezes as pessoas se atrapalham nas palavras, né? E não é vergonha. Muita gente, e tem muita gente que, não criticando, mas tem muita gente que apresenta algumas aulas como se as pessoas soubessem de tudo, né? Então o cara fala, não, empírica, porque isso é empírico, porque aí você fica, meu, o que é empírico, né? O que é empírico? Não sei. E não é vergonha a pessoa não saber. Aí a pessoa fica, né? Então tem que perguntar. Não sabe? Tem que perguntar, certo? Vamos ver essa, né? Deixa ela lá. A representação de fatos ou de fenômenos, considerando as teorias que o fundamentam e lhe dão sustentação. E o entendimento dos fatos, segundo as convicções da maioria do grupo ao qual o indivíduo pertence. Então vamos lá. O que ele falou aqui? Conscientização e testemunho de vida, né? Testemunho de vida está relacionado ao que a pessoa vive, à prática, né? Ao que se dá no dia a dia da pessoa. E o que é empírico? Aquilo que acontece no dia a dia. Então, a representação das coisas, dos fatos, como se dão na existência empírica, no dia a dia, na prática, né? Nas suas correlações causais e circunstanciais. Portanto, a própria pergunta já trazia ali um caminho da resposta. Só que aí o empírica pode ter, né? Então eu trouxe aqui, ó, o que é empírico? Empírico é um fato que se apoia somente em experiências vividas, na observação de coisas e não em teorias e métodos científicos. Empírico é aquele conhecimento adquirido durante toda a vida, no dia a dia, ó, né? Nas suas correlações, né? Então, senão não terá eficácia. Porque o Paulo Freire é um autor que trabalha muito isso na alfabetização. Ele parte de palavras, né, geradoras, então palavras do dia a dia da pessoa. Então, se ele está lá com trabalhadores, agricultores, por exemplo, ele vai trabalhar palavras que são comuns para eles, né, palavras que estão no dia a dia deles, na vida deles, na realidade deles. Então, é isso, né? Essa era uma questão um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né? Porque talvez o jogo de palavras, às vezes, uma palavra ou outra que a gente não conhece, pode criar uma confusão, né? E aí a gente pensa, poxa, né, representação de fato, considerando as teorias, né? Então, ó, mas a conscientização que Paulo Freire defende, ela parte da própria experiência de vida. E isso combina muito com o DNA da educação, a prática social, o conhecimento extraescolar. Lembra que a gente viu lá na LDB? Né? E, claro, as nossas leis, elas têm ali, muita gente se inspirou no Paulo Freire. Né? Então, é importante isso aqui, tá? Não esqueça. VUNESP, Araçariguama, também uma prova relativamente recente. Conforme a Lei Federal 939496, artigo 4, né, ficou estranho aqui, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia, entre outros. Ó, também pergunta básica, sempre aparece de LDB. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental, médio e superior para todos que não concluíram na idade própria. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente em escolas especializadas. Educação infantil gratuita de crianças de até 6 anos de idade. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando e vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 3 anos de idade. Uma questão da VUNESP que traz informações essenciais, e esse é o tipo de coisa da LDB que a gente tem que saber, né? Porque isso cai demais, né? Então, quando fala aqui, ó, acesso público gratuito ao ensino fundamental, médio e superior, não, superior não, né? Superior não está colocado isso na lei, certo? Para todos que concluíram. Atendimento escolar, educacional especializado, gratuito, tá tudo certinho aqui, preferencialmente, até aqui tá certo, em escolas, né, regulares,
não especializadas. Aqui ó, a banca te pegando. E educação infantil de crianças até 5 anos de idade, não 6 anos. E vaga na escola de educação infantil mais próximo de sua residência a partir do dia que a criança completar 3 anos? Não, a partir do dia que completar 4 anos, tá? 4 anos que o ensino começa a ser obrigatório. Portanto, o gabarito é letra D, a oferta do ensino noturno regular adequada às condições do educando. Olha só aqui, ó, o artigo 4, ó, educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, né? Então isso aqui, gente, tem que saber, porque isso aqui não cai, isso aqui despenca. Toda a prova vive perguntando isso, né? Então, uma coisa que não dá para errar, não dá para errar. E por que eu estou falando isso? Para você aumentar o seu percentual de acerto, para você ser habilitado, para você constar na lista daqueles que vai corrigir a dissertativa, quando tem a dissertativa, porque é importante isso também, né? Às vezes a pessoa faz uma baita dissertativa, mas não é habilitado para correção da dissertativa. Então, né, da seguinte forma, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Falou ensino superior aqui? Não. Pré-escola, fundamental, médio, gratuidade. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiências, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. O que a questão trazia? Preferencialmente nas escolas especializadas. Então, olha aqui, né? Ó, atenção, informação, acesso público gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não tiveram concluído na idade própria. Falou aqui de ensino superior? Não, você viu lá que na questão colocou ensino superior. Acesso aos níveis mais elevados da pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Olha a resposta aqui, ó, oferta de ensino regular adequada às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola e atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado com suplementares aqui, é material didático, não é uniforme, e aqui assistência à saúde não é assistência social. Muita atenção, porque a banca troca isso. E olha, padrões mínimos de qualidade do ensino. Aqui aparece o mínimo, né? Então, atenção, né? Porque eu falei lá do mínimo, aí, mas tem horas que a gente tem que, né? Padrões mínimos de qualidade, definidos com uma variedade de quantidades mínimas por aluno, né? Porque muito aluno na sala vai atrapalhar o desenvolvimento. Indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, aprendizagem adequada às idades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos pedagógicos adequados, tá? E vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próxima, a partir do dia que a criança completar 4 anos de idade. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. Foi mudado em 2022 isso, né? Mudado não, acrescentado, né? Então, alfabetização plena e capacitação gradual. E olha o inciso 12, que foi incluído este ano 2023, né? Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequado para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Agora, alterou agora. Você acha que não vai cair nos próximos concursos? Claro que vai. E aí, se o aluno não está atualizado, não está ligado, perde uma questão que é certeza acertar. Tem educação digital, anota aí. Todas as instituições públicas, base superior, em alta velocidade. Aí o aluno fala, não é, porque na minha escola nem internet tem. Aí a pessoa mistura a realidade dela com a pergunta. A pergunta não é na sua escola,
tem o inciso 12, educação digital? Não, a pergunta é, a LDB, né, diz que tem que ter educação digital com garantia, certo? Está lá no artigo 4, ó, nós vimos aqui, ó, artigo 4, dever do Estado, é dever. Ah, mas na minha escola não tem, mas está lá na LDB, né? Então, cuidado para não confundir prática com pergunta de prova de legislação, né? Porque às vezes a legislação ela tá lá, mas a prática não chegou lá, né? Então, muito cuidado. Tá? E o parágrafo único para os efeitos do inciso 12 do caput desse artigo, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas, recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, né? Aí, certinho. Tá? Não esqueça, atualizou agora, ó, 2023, tá? Vamos ver essa questão da VUNESP, né? Mudou a cor, não sei porquê, gente, mas mudou. De Campinas, né? Caiu agora numa prova recente. Uma professora observa um grupo de alunos de 8 anos negociando as regras do jogo de trilha, que vão jogar na aula de matemática. Um deles, frente ao entusiasmo de alguns colegas, a sugestão de desconsiderar e quando o jogo mandar voltar mais do que 3 casas, protestou. Mas isso é trapaça, não vale mudar a regra. Se a professora se apoiar na perspectiva piagetiana apresentada por Lataille, que é outro livro, gente, que, meu Deus, cai todo o concurso da VUNESP. Yves Lataille, né, que fala de Piaget, Vygotsky e Vallon. Então esse livro, olha, é difícil, é caro ter um edital da VUNESP que não tem esse livro. E outras bancas também, né? Então, se você sabe disso, você tem que utilizar essa informação a seu favor, para você começar a entender, poxa, eu vou começar a dar uma olhada nisso aqui para não errar a questão desse livro, né? A criança que fez objeção se encontra na etapa de desenvolvimento moral correspondente a... Então, veja, é uma questão de Piaget, né? Porque já falou aqui, na perspectiva piagetiana. Então, falando da moral, é o quê? Emancipação pré-operacional, é autonomia, anomia, heteronomia ou autodeterminação. Então, se você conhecer a questão do desenvolvimento moral que Piaget coloca, você responde essa questão com tranquilidade. Se você não conhecer, aí você vai pro chute. E aí, né, é chute. Bom, se você respondeu letra D, você acertou. Heteronomia. Então vamos ver o que Piaget diz. Ó. Piaget, sobre o desenvolvimento moral, coloca 3 fases, né? A anomia, que é de crianças até 5 anos. Você vê que ele colocou lá, né? Anomia, o item C. Anomia é o quê? Geralmente a moral não se coloca com as normas de conduta, sendo determinadas pelas necessidades básicas. Porém, quando as regras são obedecidas, são seguidas pelo hábito e não por uma consciência do que é certo e errado. Um bebê que chora até que seja alimentado é um exemplo dessa fase, né? Então, é a anomia. Anomia seria como se fosse a ausência das regras, né? A gente fala assim, não, estamos vivendo uma anomia, né? Uma coisa louca lá, né? Então, é como se fossem umas regras, assim, elas são obedecidas na teoria piagetiana pelo hábito, né? Não é uma consciência, isso é certo, é errado, né? Não tenho consciência de que é certo e errado, eu obedeço porque todo mundo faz assim, né? Então, isso é uma anomia, né? Ou também, a palavra a, né, uma negação, a anomia, então pode dizer que é uma ausência de regras, né? A heteronomia, crianças até 9 e 10 anos de idade, lembrando que nós estamos falando da teoria piagetiana, o certo é o cumprimento da regra. E qualquer interpretação diferente desta não corresponde a uma atitude correta. Um homem pobre que roubou um remédio da farmácia para salvar a vida de sua esposa está tão errado quanto um outro que assassinou a esposa seguindo o raciocínio heteronômico, né? Então, a heteronomia é isso, a regra é essa, tem que cumprir. Né? Tem que cumprir essa regra. Não tem
um pensamento, uma reflexão, como colocou aqui o exemplo, eu achei o exemplo meio forte, mas tudo bem. Um cara roubou lá um remédio na farmácia, é a mesma coisa que roubou o cara que assassinou a esposa, né? Ou seja, a heteronomia, ela parte assim, isso é errado também. Então, né, não tem uma reflexão ali, não, poxa, mas vamos fazer assim, porque é a mesma coisa quando, né, um juiz não pode ser heterônomo, né? Se ele falar assim, não, o cara roubou um pacote de arroz, e às vezes isso acontece no direito, né? O cara roubou um pacote de arroz, é a mesma coisa do cara que assaltou um banco armado e matou não sei quantas pessoas. Não é, né? São coisas distintas. Ah, mas tudo é roubo, né? Tudo é roubo, furto, vamos dizer assim, furto ou roubo, né? Que furto é sem ameaça, falando de direito agora, furto é sem ameaça, né? Física e tal, é como se subtrair sem que a pessoa veja e tal, é o furto. E o roubo é mediante ameaça, né? Pode ser arma, pode ser ameaça, enfim. Mas são coisas que até o próprio direito penal já separa, né? E existem outras coisas. Opa, pulou aqui. A autonomia é a legitimação das regras. O respeito às regras é gerado por meio de acordos mútuos e a última fase do desenvolvimento moral, aonde você tem uma reflexão, né, maior. Olha, não, nós vamos acordar aqui entre nós que não vai valer essa regra aqui das casas, porque vamos agilizar o jogo. Então todo mundo está de acordo, é legitimado aquela nossa regra. Então ela tem uma reflexão, vamos dizer assim, né? O respeito às regras é um acordo, né? Não, por exemplo, quando a gente joga banco imobiliário, às vezes demora demais aquele jogo, pelo amor de Deus. Aí eu e minhas filhas, a gente cria as nossas regras. Não, vamos fazer assim, que aí a gente dá uma agilidade, né? Mas está acordado em todo mundo. Então nós vamos seguir, todo mundo vai seguir aquela regra, certo? A mesma coisa, você vai jogar futebol, não, o tempo é 45 minutos, depois mais 40, mas pô, a gente não aguenta, a gente tá fora de forma, né? Então vamos combinar o seguinte, vamos combinar 2 tempos de 20, né? Ou no vôlei, não, vamos jogar 3 sets, vamos jogar 2 sets, quem ganhar 2, então isso é autonomia, quando a gente começa a negociar algumas flexibilizações, né, entre as regras, né? Claro que isso tem limites, né? Obviamente. Mas é nesse sentido que o Piaget coloca o desenvolvimento da moral, né? Da ética e da moral, a gente discutir isso. Ok? Olhem, vamos lá, chegamos ao final. Conto com vocês aí para vocês fazerem, né, o cadastro, utilizem os cupons, será muito interessante, porque a gente vai gerar vídeos como esse. Claro que uns vão ter mais questões, mais autores pedagógicos, vamos trabalhando esses simulados. Eu quero fazer um vídeo bônus no final com muitas questões para a gente comentar, mas a ideia é que você, pegando essa sequência de vídeos, você comece a melhorar o seu desempenho nos concursos públicos de educação, tá bom? Grande abraço e sucesso!